Bom, boa tarde. Com muita satisfação que eu estou mediando essa conversa aqui, essa mesa, porque eu estou ao lado de pessoas que eu admiro extremamente. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida e já vou passar a palavra para a mesa para a gente tentar ganhar um pouquinho do tempo que a gente perdeu por conta dos atrasos. À minha direita, Renata Vilhena, que foi secretária de Planejamento e Gestão em Minas Gerais e hoje é consultora da Fundação Dom Cabral. Ao lado direito dela, o Paulo Ebel, que é o secretário de Gestão da cidade de São Paulo, está fazendo um trabalho incrível no município de São Paulo. À minha esquerda, a Joyce Toyota, que é diretora da Vetor Brasil, também vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso com os trainees de gestão pública pelo Brasil inteiro. E na ponta esquerda ali, o Fernando Coelho, que é mestre e doutor em administração pública pela USP, onde ele leciona gestão pública hoje. Nós vamos falar sobre os mecanismos de seleção e gestão de gente, contabilização de resultados, mecanismos motivacionais, inovações na área de recrutamento e seleção no setor público. E eu passo a palavra primeiro para o Paulo Ebel. Ele está com o horário contado para pegar o voo dele, então ele vai falar e provavelmente vai nos deixar antes do fim da apresentação. Obrigado, Eloy. Bom dia, ou praticamente boa tarde a todos aqui. Cumprimentar os organizadores. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Eu trouxe uma apresentação. A ideia é apresentar primeiro os resultados de uma pesquisa de clima organizacional que nós fizemos ano passado com a Great Place to Work. Great Place to Work é a maior organização do mundo de clima organizacional. Então, se a gente quer transformar uma organização, mudar, melhorar, é fundamental ter dados, evidência, conhecer a realidade, para daí poder propor mudanças. Esse trabalho foi feito com um número grande de servidores, foi a maior pesquisa que eles já fizeram, foi a primeira prefeitura da América Latina a fazer esse trabalho. Esse trabalho é feito nos Estados Unidos pela Best Place to Work, que faz no governo federal, que foi o nosso benchmark. Vou pedir licença para falar de pé também, para poder enxergar melhor. Então, os objetivos da pesquisa, a gente sabe, entender um pouco a situação, identificar os nossos pontos de melhoria, que precisamos melhorar, fornecer subsídios para tomar decisões importantes na parte de gestão de pessoas, direcionar e priorizar os trabalhos. Enfim, o que a gente quer é transformar o ambiente mais produtivo e gerar mais qualidade de serviços públicos. Então, nós tivemos 10 mil respostas, é muito significativo em termos estatísticos, foi apenas 9% dos servidores que aceitaram participar, e isso por si só já é um indicador. Quando a gente conversou com algumas pessoas, tentando entender por que não participaram, as pessoas ficaram com medo, achando que aquilo ia ser usado contra elas para definir quem era pró-governo, quem era contra-governo, e fazer uma limpa, fazer algum tipo de perseguição política. Então, isso já mostra que a administração pública precisa melhorar. Esse tipo de coisa é inaceitável. Mas, mesmo assim, foi muito relevante em termos estatísticos e útil. Primeiro dado, em termos de visão da administração, 41% mostrou favorabilidade e 58% quando estavam comparando o próprio ambiente de trabalho. Então, existe uma divisão entre a visão do todo da organização e uma visão específica do seu local de trabalho. Se você compara com organizações de alto desempenho no mundo, a média é 84%. Então, estamos longe dessa média. Se comparamos com o governo federal americano, que foi o benchmark mais próximo que nós encontramos, está em torno de 60%. Então, não está tão longe do governo federal americano, mas está muito longe das organizações de alto desempenho. Se a gente pega o resultado da pesquisa por cargo, ela tem mais ou menos uma similaridade, todas as pessoas olhando com mais favorabilidade o seu local de trabalho e com menos favorabilidade a prefeitura como um todo. Esse quadro aqui a Ana já apresentou, então já mostrou que a gente está trabalhando junto, mas é o que mostra que só 23% tem um nível de engajamento esperado numa organização. Então, uma organização de alta performance precisa ter um número elevado de pessoas altamente engajadas. E na prefeitura nós não temos. E o pior, 45% estão na faixa de risco, que não dão o melhor de si e que não têm esse vínculo, esse engajamento
com a prefeitura. Então, mostra que o modelo atual fracassou. E quando a gente conversa com os sindicatos, são 47 sindicatos em São Paulo, você vê isso aí, os sindicatos insatisfeitos. Se você conversa com os gestores insatisfeitos, a população, grande parte da população insatisfeita. Então, o modelo precisa ser estruturalmente repensado. Quando a gente faz uma análise do que precisa ser melhorado no meio de trabalho, isso aqui é uma resposta muito interessante, contraria a lógica. Qual é a lógica no serviço público? Melhora salário. Não. Primeiro ponto que apareceu, equipamentos, recursos, instalações, ou seja, o ambiente de trabalho mesmo. Precisa melhorar. Isso gera aumento de produtividade. Nós somos estruturas hierarquizadas, formalistas, com excesso de repartições, e aí o nome repartição pública, quando na verdade deveria ser um ambiente muito mais colaborativo. Na Secretaria de Gestão nós derrubamos todas as paredes. Eu sento numa mesa do lado da equipe, uma mesa igual a todo mundo, não tem distinção nenhuma. Acabou o gabinete, acabamos com o gabinete. Ninguém na Secretaria de Gestão tem gabinete. Não conseguimos fazer na prefeitura inteira, mas fizemos na Secretaria de Gestão, para dar o exemplo, quebrar, mostrar que todo mundo é igual. O cargo não faz a pessoa, o que faz a pessoa é o resultado que ela gera, o impacto que ela gera, a capacidade de transformação que ela tem. Segundo ponto, carreira, reconhecimento e atividades. Reconhecimento aqui não é reconhecimento financeiro, é reconhecimento também da pessoa ter seu mérito reconhecido, ser reconhecido o trabalho, ser cumprimentada, agradecida. Muitas vezes as pessoas mandam. Nós temos excesso de chefes e poucos líderes na área pública. Chefe é aquele que manda, líder é aquele que engaja, que participa, que faz parte da solução do problema. Isso é uma mudança muito grande que o modelo atual fracassou. Depois temos outros e depois temos remuneração. Então, a remuneração veio em quarto lugar. E quinto lugar, gestores. Nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos gestores, que é o ponto que eu falei anteriormente. Maiores médias, pontos que realmente a gente não estava esperando. Recompensado pelo desempenho. As pessoas querem um ambiente mais meritocrático. Eu sei que meritocracia muitas vezes é mal interpretada, mas é reconhecer o esforço das pessoas e não ser tratada igualmente quando um ambiente que você quer empenhar mais, quer realizar mais. 69% querem isso. 87% dentro do seu local de trabalho. Ou seja, esse modelo não deu certo, nós precisamos mudar. O ambiente de trabalho tem sentido especial para mim, isso aqui é importante. O sentimento de propósito, as pessoas que vão para a área pública têm um sentimento de propósito, de vocação, em sua grande maioria. As pessoas aqui são bem tratadas, independentemente de sua cor. E aí os próximos 3 você vê ali, cor, orientação sexual, gênero. Isso é favorável na administração pública, tem uma boa receptividade à diversidade. Mas aí tem outros pontos que a gente precisa também, que foram uma surpresa muito boa. A forma pela qual contribuímos para a comunidade, esse senso de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade maior. Pretendo trabalhar aqui por muito tempo, também outro ponto que apareceu com favorabilidade. Tenho o orgulho de contar a outras pessoas que trabalham aqui, então as pessoas têm orgulho ainda, então a gente já tem isso aí a nosso favor para fazer essas mudanças mais estruturais. E também são tratadas independentemente da sua idade. Agora, quais são os pontos com as piores médias, que eu adiantei já? Infraestrutura e equipamentos, politicagem e carreira, essa ideia de querer aqueles que têm alinhamento ideológico, alinhamento partidário, aquele que puxa meu saco, que está sempre dizendo sim para tudo que eu falo, esse é promovido mais rápido. Isso é horrível para qualquer organização. Você precisa de pessoas que tenham opinião, que tenham embasamento. Uma gestão sem feedback e meritocracia, muito comum. A pessoa não recebe feedback, não sabe o que é esperado dela, qual é a expectativa, e também não recebe um feedback. E remuneração por desempenho. Então, você vê esses dados, depois eu posso compartilhar com todos os presentes aqui, o Eloy já tem uma cópia, pode compartilhar também. As instalações não contribuem para um bom desempenho, os equipamentos, recursos necessários não contribuem. Então, tem um investimento necessário em equipamento, que muitas vezes os sindicatos não pedem. Os sindicatos pedem aumento do salário, reestruturação de carreira, ascender mais rápido na carreira, mas esquecem desse ponto que é fundamental para os servidores. A politicagem é algo horrível, apareceu muito, que as promoções são dadas às pessoas que não são dadas às pessoas que realmente mais merecem, ou seja, querem um reconhecimento, querem uma meritocracia. E também as pessoas evitam fazer politicagem, intrigas, deveriam evitar, isso não acontece. Reconhecimento e gestão, todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial? Não acontece. Os chefes evitam o favoritismo? Não acontece.
Os chefes envolvem as pessoas em decisões que afetam suas atividades, seu ambiente de trabalho? Não. É top-down. Toma a decisão, comunica, publica uma portaria, uma ordem interna, e era isso. Os chefes agradecem o bom trabalho e o esforço extra? Muitas vezes não. Então, isso são coisas simples que a gente pode mudar, qualificando as lideranças, mudando as estruturas e favorecendo o ambiente de trabalho. A gente publicou uma portaria simbólica do prefeito, mas acabando com os pronomes de tratamento. Vossa Excelinha, Vossa Excelência. Tem que ser um ambiente informal, as pessoas têm que tratar pelo nome de igual para igual, sem essa questão do cargo, da formalidade. Nós somos um time, temos um interesse comum e temos que persegui-lo juntos. Aqui mostra também se você tem metas de desempenho para o ano. Todos aqueles que têm metas têm um nível de favorecimento maior, ou seja, estão mais engajados. Aqueles que não estão, menor. Ou seja, ter metas, ter indicadores, ter uma expectativa clara, bem comunicada, é fundamental para o engajamento dos servidores. Mais 2 minutos, Paulo. Oportunidade de melhoria, então, temos várias. As pessoas que não recebem feedback também têm um nível de engajamento menor, com feedback maior. As pessoas aqui são pagas adequadamente, as pessoas entendem que não. Então, precisamos pensar em outras formas de remuneração que não um simples aumento do salário, mas algo agregado ao reconhecimento pelo empenho. Representação sindical, outro dado importante, 25% apenas se sentem representados. Os sindicatos precisam se reestruturar, se reinventar. Os sindicatos precisam pensar, consultar suas bases, e não ser um mero instrumento político ou partidário. Então, pontos fortes e oportunidades de melhoria, orgulho da profissão de servir à comunidade, falta de proximidade aos gestores, politicagem e carreira como ofensores, baixa percepção sobre infraestrutura e equipamentos e baixa percepção sobre representação sindical. E, por fim, baixa percepção sobre o reconhecimento individual. Recomendações que eles deram, um grupo perene de fala servidor para institucionalizar melhorias no ambiente de trabalho, reforçar o propósito do trabalho realizado pelos servidores, a cultura de servir, e aí de todos, principalmente das chefias, preparar os gestores com maior foco em proximidade, feedback e meritocracia, investir na capacitação dessas lideranças e ter um ambiente favorável a isso, e avançar com implementação e acompanhamento de metas individuais mensuráveis. As pessoas querem isso aí. Elas querem porque isso dá mais segurança, ela sabe o que ela é esperado, ela sabe se ela entregou e ela sabe o que ela precisa melhorar. E, por fim, investir em infraestrutura e economia, infraestrutura e equipamentos. Alguns dados, a gente comunicou isso amplamente, são públicos esses dados, vocês podem usar. Todas as secretarias receberam um relatório individualizado e fizeram seus planos de ação, estão implementando. Estamos realizando semestralmente o Café com o Prefeito, uma oportunidade de reunir 50 servidores que se destacaram para conversar com o prefeito, falar sobre melhorias, e também estamos institucionalizando a gestão do ambiente de trabalho. Então, é fundamental fazer esse trabalho. Tem ações que a gente não dá muita bola, mas que estão amplamente ligadas à produtividade e à qualidade de trabalho. Eu tinha outros pontos para falar, não vai dar tempo, mas um dado só importante que eu acho que a gente tem que começar a mensurar no Brasil é o custo real do serviço público por usuário. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não faz na saúde, na educação, na assistência social. Nós fizemos um exemplo na educação de São Paulo, na creche, comparamos a creche operada diretamente pela prefeitura, a creche operada no modelo híbrido, onde a área da prefeitura é operada por uma organização não governamental, e a creche operada 100% por organização não governamental. A 100%, a operada diretamente pela prefeitura é 3,2 vezes mais cara do que a operada por organização não governamental. Infelizmente, não podemos fazer o cruzamento com qualidade, mas isso deveria ser feito em todas as esferas de governo, com todos os serviços, sempre fazendo essa avaliação. Com isso, nós vamos ter inputs importantes para poder tomar melhores decisões de política pública, sempre focado no usuário, no beneficiário do serviço final. Então, é uma discussão importante, está ligada à gestão de pessoas e está ligada a uma melhoria permanente dos serviços públicos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela fala. Quero te parabenizar aqui publicamente pelo seu trabalho e realmente precisa ter muita coragem para trazer inovação na área pública. Eu visitei o Paulo recentemente e eu sou testemunha que ele estava lá sentado numa mesa, numa sala aberta, no meio de todos os outros servidores da Secretaria de Gestão. E é muito mais fácil não derrubar as paredes. Então, é preciso ter coragem para derrubar essas paredes, fazer uma
uma gestão transparente, em que todo mundo está num nível de igualdade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a Renata Vilhena. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar dividindo a mesa aqui com vocês. Pela quantidade de pessoas na nossa mesa, dá para perceber a importância do tema, né, de gestão de gente. E que bom que há uma preocupação muito grande sobre esse tema, né? Cada vez mais grupos de pessoas discutindo a importância de valorização das pessoas. O tempo é curto, eu preparei aqui alguns mecanismos que eu entendo importantes para valorizar os servidores, as pessoas na área pública. E esse quadro aqui eu tento demonstrar um pouco o que significa gestão do desempenho. Nós temos aqui nesse quadro, ali na linha amarela lá de cima, ficou faltando, aqui normalmente era para ter aparecido estratégia. A partir de uma estratégia que está definida, a partir das priorizações que são feitas pelo governo, nós temos que promover todo o alinhamento das pessoas para que elas sejam capazes de executar aquela estratégia. E o desempenho ele deve ser medido pelo desempenho institucional, né, o que as secretarias entregam de serviços, de produtos para a sociedade, e o desempenho que é medido, aquele desempenho qualitativo a partir das competências das pessoas. Então, o desempenho institucional ele é medido através de metas que são resultados, que são mensuráveis, que são objetivos, que são alcançados pelas secretarias através das pessoas que estão executando. E esses resultados institucionais eles devem ser desdobrados por equipes de trabalho. Em algumas organizações, elas chegam até a desdobrar esses resultados de forma individual. Há quem discuta muito o custo-benefício de se desdobrar, definir resultados individuais, até porque isso tira o senso de equipe, cria uma competição que pode não ser muito boa e o resultado nunca é atingido por uma pessoa exclusiva, e sim por uma equipe que está trabalhando em prol daquele determinado projeto. E esses resultados, eles normalmente, o que é o ideal é que ele possa influenciar numa produtividade, ou numa remuneração variável, né? Alguns aí entes pagando aí como quase um 14º salário, ou alguma representação de um valor da carreira, ou mesmo outros benefícios não pecuniários que são importantes para o reconhecimento. O importante é que aquela equipe, aquele indivíduo, ele seja reconhecido pelo resultado que ele alcançou. Já o outro lado do quadro é avaliar as pessoas pelas competências que são necessárias para que ela possa atingir os resultados e a estratégia da organização. E quando nós avaliamos as pessoas pelas competências, essas, normalmente, elas influenciam toda a parte de promoções e progressões na carreira, e também elas podem estar beneficiando no treinamento, no desenvolvimento, o que nós temos que desenvolver de competências nas pessoas para que elas possam alcançar os resultados, na mobilidade funcional, colocar as pessoas certas no lugar certo, de acordo com o perfil de competência que ela tem, tudo no sentido de nós podermos potencializar os pontos positivos que cada servidor tem e desenvolver aquelas lacunas de competência. Então, o modelo ideal de gestão de desempenho é onde eu posso avaliar pelos resultados objetivos, mensuráveis, e também a qualidade através das competências que os servidores precisam de ter. A avaliação institucional, eu estou pulando aqui alguma tela, porque algumas telas que o Eloy cortou bastante meu tempo. A avaliação institucional, normalmente, ela é feita a partir do momento que nós definimos a nossa estratégia, definimos os nossos indicadores, as nossas metas, os responsáveis pelo atingimento daquelas metas, e também o prazo para que ela seja executada. Isso, normalmente, é contratualizado entre o gestor, normalmente o governador, os secretários, ou o prefeito, os secretários, e depois desdobrado entre os secretários e suas equipes de trabalho. E o resultado,
então, dessa avaliação desses resultados pode gerar uma produtividade, que é uma forma de reconhecer os servidores para além daquilo que já é a remuneração dele. Lembrando que tudo deve partir da estratégia, para que os resultados sejam coerentes com aquela estratégia que foi definida. Aí está o ciclo, né, que normalmente se faz a preparação da pactuação, pactua, desdobra por equipe, acompanha e avalia e retribui com uma produtividade. E essa avaliação, obviamente, ela vai retroalimentar todo o sistema para que a gente possa já começar o novo ciclo no ano subsequente. Aqui um exemplo real, numa Secretaria de Educação, onde o governador pactua uma primeira etapa com a secretária de Estado de Educação. Ela desdobrou essa pactuação com as suas equipes da área central, depois desdobrou com todas as regionais e com cada escola, de acordo que cada escola era avaliada pelos resultados que ela precisava de apresentar. E todos os servidores, componentes que compunham a equipe da escola, tinham direito a receber uma produtividade. E essa produtividade sempre alinhada aos dias de efetivo exercício, porque se nós estamos falando de produtividade, a pessoa, o servidor, ele precisa de estar produzindo. Então, afasta aqueles que já são inativos e também, caso ele esteja fazendo algum estudo, afastado por algum motivo, se ele não está contribuindo efetivamente para aquele resultado, isso vai ser descontado. E, ao final desse caso, foi feita uma avaliação e diminuiu-se muito o absenteísmo, porque havia um número muito grande de faltas e as pessoas diminuíram, né, o número de atestados, porque elas tinham interesse em participar para que pudessem estar recebendo a produtividade. Já o outro lado, né, que eu falei, que é por desempenho, também nós temos que partir da estratégia, dos resultados que nós queremos entregar para a sociedade. Isso tem que estar totalmente alinhado com a política de gestão de pessoas, que deve ser pautada na meritocracia e na valorização. Então, a partir disso, tanto os planos de carreira, gestão do desempenho, desenvolvimento e valorização e a profissionalização, ela deve estar pautada no modelo meritocrático e no modelo de valorização centrado nas competências que são necessárias. E quando nós estamos falando de competência, nós estamos falando dos servidores, o que eles precisam de ter além do conhecimento, que são os comportamentos necessários para que ele possa atingir os resultados da organização. Então, conhecimentos aliados com habilidades e atitudes geram as competências necessárias para o alcance dos objetivos da estratégia da organização que ele trabalha. E nós temos feito estudos de mapeamentos de competências gerenciais, que são aquelas essenciais para os gestores, mas também aquelas que são essenciais aos servidores de cargo efetivo e até as competências técnicas. E hoje, as competências, elas estão no centro, elas alinham todo o ciclo de gestão do servidor. Então, desde a parte de provimento e mobilidade, mesmo que hoje a gente não tenha ainda uma autorização dos órgãos de controle para fazer concursos, avaliando também o mérito, tem até um caso do governo federal, né, Ciro, se não me engano, na sua carreira, que foi barrado pelo TCU, porque foi avaliado com critério subjetivo. Mas, por outro lado, a gente pode estar criando mecanismos de fazer entrevistas ou algum outro processo após a conclusão do concurso para alocar na melhor área. Ou, então, através dos cargos comissionados, que eu vou rapidamente dar um exemplo aqui, e a Joyce também vai tratar sobre isso. O outro ponto é o desenvolvimento. A partir do momento que eu identifico as lacunas de competências que aquele servidor tem, eu posso estar investindo corretamente no desenvolvimento que é necessário para o servidor. A partir do momento que nós investimos nesse desenvolvimento de competências alinhado à estratégia, eu vou estar melhorando também o desempenho do servidor. E, da mesma forma, hoje, as competências, né, ela é um mecanismo importantíssimo para influenciar nas promoções e progressão da carreira, para não acontecer, como a Ana Carla falou, ficar somente no tempo de serviço, naquilo que é automático. Ele tem que passar por um processo ou de avaliação ou de um diagnóstico das competências necessárias para que eles possa, então, estar sendo promovido
ou progredindo na carreira. Eu vou trazer 2 exemplos práticos, reais, que nós usamos competências e produtividade para a valorização do servidor. O primeiro deles é um que chama empreendedor público, que foi um caso de Minas Gerais, que já outros estados adotaram, onde nós percebemos a necessidade de identificar servidores ou pessoas de fora da organização que tinham conhecimento específico num determinado tema e que tivesse também as competências necessárias para tratar daquele assunto. Foram criados alguns cargos, e esses cargos tinham data de início e data de término. As pessoas se candidatavam para ocupar aquele cargo, ou nós buscávamos no mercado. Eles passavam por um processo de avaliação das competências que eles tinham e da possibilidade, de acordo com a competência, de cumprir aquele projeto que era necessário, avaliando o conhecimento também que era necessário, e, a partir de uma avaliação, ele vinha ocupar o cargo e era acompanhado através de um plano de trabalho, uma contratualização também que era feita com ele, da execução daquele projeto. E ele ficava ali até o término daquele projeto. Então, era realmente com início, meio e fim, para que ele pudesse cumprir uma necessidade da área pública e que, muitas vezes, nós não tínhamos ali à vista aquele servidor. E o que foi interessante, que a gente começou a perceber, houve recrutamento também de fora da área pública, mas nós descobrimos servidores que tinham aquelas capacidades e que não eram identificadas pelas suas chefias dentro do ambiente de trabalho e que desempenharam muito bem esse papel e que foram reconhecidos. Aliás, nós temos alguns empreendedores públicos, né, que estão aqui, né, Joaquim e Gláucia. E o outro exemplo é um exemplo da certificação ocupacional. Nós entendemos que alguns cargos comissionados era necessário ter uma competência maior, um conhecimento e comportamentos para ocupação daqueles cargos. Então, nós definimos alguns cargos estratégicos, como, por exemplo, o que era o gestor da área de planejamento, gestão e finanças, o diretor superintendente regional de saúde, diretores de centros socioeducativos, vários cargos que eram considerados estratégicos. Nós mapeamos aquelas competências que eram necessárias aos cargos, fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e as pessoas, para ocupar o cargo, eles tinham que passar por um processo de certificação, onde ele era avaliado não só pelo conhecimento, mas pelos comportamentos que eram necessários. E eles passavam a compor um banco de potenciais para a ocupação daquele cargo, e só era permitido nomear se ele tivesse o processo de certificação. Óbvio que nem todos, aliás, 100% do grupo não tinham todas as competências necessárias, mas ela era orientadora para que nós pudéssemos promover os desenvolvimentos em parceria com a Escola de Governo. E esse foi um processo que, além de trazer um desempenho muito maior, ele trouxe um sentimento de valorização muito grande, porque nós começamos a encontrar dentro do próprio serviço público pessoas com capacidade para ocupar o cargo e valorizando, assim, aqueles que eram servidores para ocupar os cargos em comissão. Quem não era servidor poderia participar do processo? Poderia e participava, mas eles tinham que passar pelo processo para poderem ser nomeados. Então, foram 2 experiências que nós tivemos um retorno muito positivo e que hoje elas já foram replicadas para algumas áreas, que é possível, mesmo dentro de toda a legislação que nós temos, de recrutar pessoas pelas competências que são necessárias, e valorizando e criando outros mecanismos de incentivo, que não só o salário, né, carreira, mas através de outros tipos de valorização. Então, era isso, obrigada. E depois a gente pode completar com perguntas. Muito obrigado, Renata. Vocês puderam ver aqui, Renata dá um show, tanto porque ela conhece profundamente a parte teórica do assunto, quanto ela conhece muito na prática. Ela vivenciou isso e passou por diversos rounds de implementação de sistema de gestão de desempenho, gestão de pessoas. Passo a palavra agora para Joyce Toyota. Obrigada, Eloy. Eu trouxe alguns pontos para compartilhar da experiência
que a gente teve no Vetor Brasil trabalhando com recursos dentro do governo, mas antes disso eu vou fazer só um pequeno parênteses para explicar o que é o Vetor Brasil. A gente é uma plataforma de atração, seleção e desenvolvimento de talentos para o setor público. Então, o que a gente faz como organização parceira dos governos é ajudar a atrair pessoas, a falar que é muito legal trabalhar dentro do setor público, que você pode ter impacto em escala, que para quem está fora do governo, e eu me relaciono com muitas pessoas que estão fora do governo, é muito comum a imagem de que quem está no governo está roubando, porque isso é o que a nossa imprensa coloca sobre o servidor público, sobre o político, e isso faz com que a gente gere um grande distanciamento no mercado de trabalho das oportunidades que existem dentro do governo. Então, um trabalho grande que a gente faz é conseguir atrair e falar, não, você não precisa ser ladrão para trabalhar no governo, você pode ser uma pessoa séria, trabalhar com impacto social em escala. A segunda coisa que a gente faz é seleção, porque a gente acha que é muito legal, todo mundo está afim, mas não é para qualquer um. Você trabalhar no governo é super difícil, é super sério, é uma responsabilidade muito grande você receber um salário que é pago por dinheiro público, do povo, para poder prestar o serviço para a população. E o terceiro é a capacitação, porque é muito difícil. Né? Então, tem coisas que são muito específicas de governos, tem coisas que são muito diferentes do setor público, e também é muito comum uma visão de que, se eu tenho uma experiência na faculdade ou no setor privado, eu sei trabalhar no setor público, porque é tudo igual. E não é, a gente sabe que é diferente. Então, a gente também faz essa formação em parceria com os governos. A forma como a gente trabalha com isso é através de 2 programas. Um chama Trainee de Gestão Pública, que é para jovens, idade média de 25 anos, estão profissionais no início da carreira, que já são formados no nível superior. E o outro é o Líder de Gestão Pública, que trabalha com pessoas profissionais mais experientes, aí com seus 10 anos de experiência profissional, que vão ocupar cargos da alta administração, cargos de diretoria, cargos de secretaria adjunta, até de secretário. A gente também faz a seleção profissional e a formação de pessoas para essas posições. Então, aqui, como a gente está falando das posições que não passam por concurso, então a gente está falando dos cargos que são comissionados, certo? A gente não faz concurso público que vai prover uma contratação estatutária para o profissional que está dentro do governo. Então, só queria fazer esse pequeno parênteses sobre a nossa atuação e da onde vêm os pontos de vista que eu vou compartilhar aqui hoje. Né? São 4 pontos que eu trouxe. Então, sempre me falam para não enumerar, porque depois você acaba se perdendo na contagem, mas eu acho que é isso. Então, o primeiro ponto é assim, o que a gente nota quando a gente olha para os nossos parceiros é que os departamentos de RH, os DPs dos governos, estão 100% sobrecarregados com assuntos totalmente burocráticos, formalismos processuais, discussões de pautas corporativistas, brigas com sindicatos, não conseguem olhar para desenvolvimento de liderança. E não é porque não quer, não é porque não gosta, não é porque não acha importante. Mas, por exemplo, fazer uma pesquisa de clima, como a que o Paulo apresentou aqui hoje, é exceção, como ele mesmo falou. A primeira prefeitura de São Paulo, a primeira prefeitura da América Latina a fazer isso com esse rigor, né? Essa análise com esse rigor e essa dimensão. Então, eu acho que até um ponto interessante, assim, que eu acho das coisas que o Paulo traz, é que ele traz dados para coisas que a gente meio que já sabe, todo mundo fala, mas fica naquela discussão. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. E não, quando você tem dado, acabou a discussão. Então, a gente agora já sabe para que lado que está o problema, para que lado que a gente tem que chutar a bola, porque daí a gente tem mais clareza nos nossos argumentos. Mas isso é exceção, fazer esse tipo de análise. Olhar para o futuro do mercado de trabalho no setor público, olhar para desenvolvimento das competências dos profissionais, são todas muito mais exceções do que a gente consegue fazer no setor público do que a regra, porque a gente está perdido nisso. E aí eu acho que tem várias discussões de como a gente sai dessa armadilha. Uma delas corrobora com o ponto que a Ana Carla trouxe sobre centralização. A gente tem um tratamento burocrático mais centralizado, mais padronizado, de forma que cada uma dos departamentos de pessoas consiga olhar de forma mais estratégica para os seus recursos humanos, para a gente não ficar só olhando para o peso que isso representa na folha de pagamentos, mas sim na estratégia do que você pode realizar uma vez que você tem os recursos humanos que você precisa no seu time. Mas também acho que existem outras formas de olhar isso, como simplificação mesmo, a gente conseguir diminuir a judicialização de todas as coisas que acontecem na nossa relação da pessoa, servidor público, com o governo. Né? Então, tem muitos processos, muitas discussões que,
não é nem falta de clareza de regras, mas até por toda uma definição de como são os processos jurídicos, acabam sendo muito, consumindo muito recurso do governo em si próprio, e não em gerar valor para o cidadão. Um segundo ponto, que a gente também vê muito, é uma discussão extremamente simplista, que coloca, de um lado bem polarizado, a discussão de pautas que são corporativistas, e falando, isso aqui, as carreiras não deveriam existir, etc. E pautas que são muito simplistas para o outro lado. Vamos fortalecer as carreiras ou vamos privatizar tudo e a gente não precisa de Estado para nada. A gente acha que nenhum desses dois lados fazem sentido, a gente acha que o governo é muito mais complexo do que isso, e é por esse motivo que a gente precisa de muito mais gente pensando quais são as demandas reais e as possibilidades de atuação via setor público para resolver desigualdades sociais do Brasil. Então, aqui, eu acho que o grande ponto é a gente polarizar essa discussão por carreiras mais fortes ou por Estado mínimo não vai levar a gente a muito lugar, não. O terceiro ponto é, quando a gente fala do futuro da gestão de RH, eu acho que um paralelo que é muito legal de fazer é com o que aconteceu com o marketing, quando a gente olha no mercado. Marketing sempre foi, no passado, um negócio que era uma pessoa criativa, uma pessoa que conhece muito, que tem várias ideias boas, etc. Nos últimos anos, principalmente na última década, marketing parou de ser isso e virou uma coisa extremamente pautada em dados, que alavanca a tecnologia, que olha para a informação, que não fica naquela coisa do achismo e nem naquela coisa quadrada, certo? Quando a gente olha para a RH, essa é uma revolução que já deveria ter acontecido, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Já vem acontecendo no setor privado, e isso também deveria acontecer no setor público, que é a forma como a gente usa dados, como a gente usa a tecnologia para tomar decisão, para encontrar as melhores pessoas, para selecionar melhor, para contratar melhor, para formar melhor e avaliar melhor as pessoas. E aí aqui tem um ponto que eu acho que é interessante, que é assim, quando a gente olha para a forma como a gente seleciona no governo, a gente tem os princípios, né, constitucionais, os princípios da administração pública. Um deles é a objetividade. E aí a gente olha para um lado que é assim, eu sei que a forma como a gente faz concursos com questões de múltipla escolha não necessariamente vai medir todas as coisas que importam na hora que eu seleciono uma pessoa para trabalhar no governo, certo? Então, do lado de vista de conteúdo, maravilha. Do lado de vista de competências, é uma seleção aleatória. O que quer dizer que é uma seleção aleatória, um concurso? Pode passar gente boa, pode passar gente ruim. Não quer dizer que necessariamente quem é bom de conteúdo vai ser bom, vai ter as competências necessárias. Também não quer dizer que essas pessoas necessariamente vão ser ruins e não vão ter as competências necessárias. Mas ela não está olhando para isso. E quando a gente tenta trazer mais inovação na forma de fazer seleção, um dos argumentos que a gente ouve é isso não é objetivo. Como isso não é objetivo com a quantidade de dados e metodologia que a gente tem para selecionar pessoas hoje? Então, acho que isso, se a gente discutisse a maturidade das entrevistas de emprego na década de 80, acho que sim, não era tão objetivo. E existem vários estudos que mostram isso, inclusive no setor privado. Agora, a gente está em 2018. A ciência que existe por trás de seleção de pessoas, de tecnologia e etc., deixa essa avaliação muito mais objetiva. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar essa questão quando a gente vem para o lado do setor público. E isso é um problema grande que sempre vai, mesmo que a gente consiga atrair pessoas, mesmo que a gente pague melhor, mesmo que todas essas coisas se resolvam, se a gente tiver uma porteira que não consegue olhar para uma das dimensões mais importantes, que é a dimensão de competência na hora de selecionar quem entra e quem sai, não há liderança, não há processo de avaliação, não há nada que vá conseguir ajudar a gente a montar os times de alto desempenho dentro do governo. Ótimo, que estou no último ponto. O último ponto, a gente começou a falar sobre ele no painel anterior, que é sobre rotatividade. Rotatividade no governo, rotatividade profissional é uma tendência mundial. Ponto. Isso só tende a aumentar. No setor privado e no setor público, a gente goste ou a gente não goste disso. Eu, particularmente, acho que rotatividade não é uma coisa ruim. Ela é ruim quando ela é voluntária, quando é a pessoa que está querendo sair, quando ela é disfuncional, quando ela é evitável.
Mas a gente também ter o outro extremo, que é não ter rotatividade, é muito prejudicial para as organizações. A gente tem mais dificuldade de inovar, a gente tem mais dificuldade de adequar o nosso time às necessidades que, de fato, existem. Então, por exemplo, quando a gente faz mapeamento de necessidade de recursos humanos para o governo para daqui 30 anos, a chance da gente errar é muito alta, simplesmente porque a gente está num mundo que muda muito, que tem muita tecnologia. Como que hoje eu vou conseguir definir quantos professores a gente precisa na rede pública de educação do país, do município, que seja, do estado? A gente não consegue fazer isso, a gente vai errar. Então, a gente conseguir ter um pouco de rotatividade, de flexibilidade, e não prometer coisas que a gente não vai poder cumprir, seja porque não existe a demanda do serviço, seja porque a gente não vai ter orçamento no futuro, eu acho que é mais honesto com os profissionais que estão entrando no setor público hoje. Uma vez que a gente sabe que a rotatividade vai acontecer, porque as pessoas não querem ter uma profissão mais na vida, elas querem ter 10, 20 profissões numa carreira, numa vida inteira. Uma vez que a gente sabe que a gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro, simplesmente porque a gente está num mundo que cada vez muda mais rápido, eu acho que o nosso papel é olhar para isso e abraçar, e falar, beleza, como que eu vou fazer isso aqui direito? Como que eu vou conseguir ser honesto com as pessoas e como que eu vou conseguir ser honesto com o meu orçamento na hora que eu faço a contratação de pessoas e atraio e seleciono e mantenho as que eu quero e mudo aquelas que não estão felizes onde estão, aqui. Como a gente trabalha no vetor só com cargos que são temporários, né, cargos que não são estatutários, uma das reclamações que eu recebo dos governos, às vezes, é assim, Joyce, o trainee de gestão pública do vetor, ele vem aqui, fica um tempo e depois ele sai. E isso é ruim para mim. Eu falo, eu também acho que isso é ruim. Eu também tenho time interno na minha organização, as pessoas saem, é ruim. Agora, a pergunta é, por que a pessoa saiu e por que isso é uma novidade agora? Quando a gente olha para o passado, em geral, quem está trabalhando no governo é uma pessoa que ou tem estabilidade, então dificilmente vai sair, ou tem uma fidelidade política, uma fidelidade partidária, etc. Quando a gente olha para um perfil que está lá estritamente por questões profissionais, a pessoa vai buscar as posições que fazem mais sentido para ela, tanto em termos de motivação extrínseca quanto intrínseca, certo? Então, extrínseca em termos de salário, benefícios, ambiente de trabalho, como o Paulo colocou lá, etc., como intrínsecas, que são qual o tamanho do desafio, quanto que eu me motivo com a liderança que eu tenho, quanto que eu sou reconhecido pelaquilo que eu faço, quanto que eu me desenvolvo aqui dentro, etc. O governo hoje consegue oferecer isso para as pessoas? É muito difícil. Vários governos conseguem, mas são pessoas excepcionais, pontos totalmente fora da curva, que, apesar de toda a estrutura desalinhada do governo, trabalham isso com seus times e conseguem oferecer salários que sejam compatíveis com a senioridade da pessoa, desafios que sejam compatíveis, oportunidades de desenvolvimento e tudo mais. Então, aqui, o que a gente tem é muito mais alguns heróis que conseguem vencer isso tudo do que um sistema preparado para poder manter as pessoas que fazem mais sentido do lado de dentro do governo. Deixa eu passar aqui. Então, encerrando, 2 pontos para encerrar. Acho que um ponto apesar de a gente ter iniciativas isoladas no Brasil em relação à gestão de pessoas que são muito bem-sucedidas, que são muito legais, a gente ainda carece de um acúmulo mais substantivo de experiências verdadeiramente inovadoras na gestão de pessoas. E acho que esse é um ponto que a gente precisa tentar mais, precisa errar mais, precisa ter coragem para fazer as coisas. E o segundo ponto é que, apesar da gente precisar de reformas, tem muita coisa que pode ser feita com as leis que a gente tem hoje. Porque eu também acho que é muito cômodo a gente virar e falar mas a gente precisa de uma reforma ABC, e etc. Não é verdade. Então, como a gente até viu aqui, tem várias iniciativas que a gente já pode fazer para mexer do ponto de vista macro, em gestão de pessoas, mas também do ponto de vista micro, de como a gente lida com cada um dos talentos que estão hoje no governo. Entendeu? Muito obrigado, Joyce. Eu sou membro do fã-clube oficial do Vetor Brasil. Quem não conhece, eu recomendo que vocês procurem o site, procurem conhecer. Se a gente tivesse 10 vetores, 1000 vetores por aí fazendo esse trabalho de trazer gente boa para o serviço público, estaríamos muito melhor hoje, né? Passo a palavra agora para o professor Fernando Coelho.
Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui em conjunto com a professora Evelyn Levi, que não está presencialmente, mas é a mentora de muito desse trabalho. Nós trabalhamos em conjunto na área de recursos humanos. Sou um acadêmico, professor da USP, em São Paulo, e atualmente presido a Sociedade Brasileira de Administração Pública, a SBAP, que é uma sociedade que congrega os cursos de pós-graduação em Administração e Gestão Pública no Brasil. O que eu vou trazer para vocês é uma reflexão acadêmica, né, com algumas provocações sobre gestão de pessoas no setor público que complementam as apresentações, né, realizadas pelo Paulo, pela Renata e pela Joyce, bem como pela apresentação da Ana Carla, né, que já introduziu no painel anterior a temática de recursos humanos. Por favor. Bem, nós já vimos aqui, né, até temos muitas imagens relacionadas à ideia de gestão de pessoas no setor público. A primeira imagem é a imagem jurídica, de fato, né, o modelo jurídico que vigora, né, e não temos como, muitas vezes, abandonar essa imagem. Uma segunda imagem da própria burocracia pública, muitas vezes uma imagem desgastada pela relação entre política e administração, mas que nós precisamos reestabelecer essa relação, né, a partir da relação entre a política e a gestão. Uma terceira imagem são das gramáticas políticas, e no debate de recursos humanos é fundamental trabalhar com a questão do corporativismo, né? Não tem como discutir gestão de pessoas no setor público sem trabalhar a questão corporativa, né? Uma quarta imagem é da economia, né, no setor público, ou seja, a folha de pagamento como sendo a maior despesa não financeira dentro dos governos, né? Uma quinta imagem, já adentrando no debate administrativo, é a imagem do departamento de pessoal, né? Ou seja, recursos humanos no setor público como uma área voltada para as rotinas trabalhistas que muitas vezes não consegue avançar para a área gerencial. Então, nosso ponto de interrogação é essa área gerencial. Entrando nesse debate, né, o que nós percebemos, e esse já é um debate nos países da OCDE de aproximadamente 25 anos, né? Os países da OCDE, desde o final dos anos 90, têm vários relatórios de gestão de pessoas, né, que vão mostrar esse processo de transição do departamento de pessoal com tendências e inovações do setor público, adentrando na área de gestão de recursos humanos, né, mas muitas vezes adentrando a partir de algumas ações que estão distantes de uma política de pessoal, né. E eu creio que isso seja importante para nós aqui no Brasil, né. Claro, quando olhamos para a Federação Brasileira, nós temos uma heterogeneidade de realidades, uma coisa é a realidade do governo federal, tem uma política de pessoal, né, ora mais empoderada, ora menos empoderada. Pela tarde vai estar aqui o Nelson Marconi, que foi secretário de Recursos Humanos no primeiro mandato do governo FHC, né. Outra coisa é a realidade dos estados, e é muito diferente, né? Então, por exemplo, a Renata, quando secretária de Gestão em Minas, a realidade da política de pessoas em Minas Gerais, a realidade da política de pessoas em Pernambuco, como dois estados que referenciam o debate por gestão de resultados a partir de modelos distintos, né? Um no modelo mais radical, que é o caso de Minas, né? Outro no modelo mais flexível, que é o caso de Pernambuco. Outra coisa é a realidade de estados que estão muito distantes desse debate, né? E no caso dos municípios, uma coisa é a realidade dos municípios que têm capacidade estatal, sobretudo aqueles que têm receita própria, que são os municípios de médio e grande porte. Outra coisa é a realidade da maioria dos municípios brasileiros abaixo de 50 mil habitantes, né? E muitas vezes, muitos dos quais não têm receita própria. Então, hoje nós estamos fazendo esse debate, temos muitas tendências e inovações, né? Mas ainda discutimos muito essas ações distanciadas de uma política, ou seja, temos fragmentação e baixa coordenação dessas ações numa política de recursos humanos. Por trás dessa discussão tem a questão de profissionalização, que nós temos dois conceitos. Um conceito tradicional, né, no século XX, e um conceito contemporâneo em construção na transição do século XX para o século XXI, né? O conceito de profissionalização do serviço público no século XX, todos conhecem, né? O grau de profissionalização era a institucionalização de uma burocracia permanente, estável, a partir de concursos públicos, buscando, então, fazer essa dicotomia entre política e administração, com corpo funcional permanente e uma oposição à politização, né? Isso no Brasil acabou adentrando desde a Constituição de 34, a primeira Constituição em que nós garantimos o concurso público como acesso ao serviço público, mas ele acabou se tornando disfuncional, né? Muitos dos autores que trabalham com recursos humanos no setor público, estudando os concursos públicos, vão mostrar a forma em que, sobretudo nos últimos
20 anos nós adentramos uma ideologia concurseira no Brasil. Nós não temos nenhum modelo de burocracia profissional, que é um modelo tal como o modelo norte-americano, nenhum modelo de burocracia organizacional, tal como o modelo francês. Nós ficamos como algo disfuncional entre esses dois modelos. Vou discutir com vocês na sequência. Quando a gente debate profissionalização no setor público já na atualidade, a gente já tem o quê? Uma perda de exclusividade desse paradigma burocrático, a busca de um pluralismo institucional para se trabalhar com a gestão de pessoas. Hoje temos um modelo de concurso público, mas temos que ter um modelo também de seleção de dirigentes públicos, temos que ter um modelo de contratos de trabalho, ou seja, você vai ampliando esses modelos. Com essa ampliação da profissionalização pela agenda de desempenho governamental, a apresentação que a Renata nos traz, não dá para discutir gestão de recursos humanos sem alinhamento com o desempenho governamental, o modelo de gestão por resultados, com responsabilidade de controle, e isso exige de nós os instrumentos de gestão de recursos humanos no setor público. Então, é esse o debate que eu quero fazer na sequência. Quando a gente fala desses instrumentos, não há nenhuma novidade. O professor Francisco Longo, que esteve muito tempo aqui no Brasil divulgando sua obra, mas desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, para o setor público, faz adaptação das ideias de subsistemas de gestão de pessoas, já trabalhado no setor privado desde os anos 60, na abordagem pós a Escola de Relações Humanas, e que no setor público nós não desenvolvemos, nós ficamos no departamento de pessoal. Ou seja, a necessidade de nós pensarmos integradamente todas estas sub-áreas de recursos humanos. E hoje o que nós temos muitas vezes, não temos essa integração numa política de pessoal. O primeiro ponto que nós temos aqui no nosso documento fala muito em revisar e adequar a política de pessoal. Tudo bem essa discussão para o governo federal, tudo bem essa discussão para alguns estados, mas para muitos estados e para a maioria dos municípios, de fato, nós não temos nenhuma política, é marco zero, de fato. Então, como que nós iniciamos esse trabalho dessa gestão de recursos humanos, pelo menos num nível tático, trabalhando essas ações de forma integrada? Então, isso aqui é o modelo, vamos assim dizer, teórico, a gente chama na academia de modelo heurístico, que vai trazer a importância de cada um desses subsistemas, desde o dimensionamento da força de trabalho, a organização do trabalho, a gestão do emprego, a gestão do desempenho, até a forma em que o Estado trabalha na gestão das relações humanas e sociais. Muito bem. Mais 2 minutos, Fernando. Bom, dificilmente, mas vou tentar avançar. Então, vamos passar aqui, eu tinha um quadro mostrando a transição da política de RH no setor público a partir dos países da OCDE, mas esse material fica à disposição. E eu quero, então, finalizar a minha apresentação focando no caso que a gente vem estudando, pois não, que é o repensar dos concursos públicos no Brasil. Ou seja, tem todo um debate que é muito importante sobre a seleção de dirigentes públicos, esse é um debate que está dado, sobretudo a ocupação dos cargos de direção pública e também de gerência na média burocracia, isso é fundamental. Tem todo um debate da ocupação de cargos de livre provimento a partir também de alguns critérios, e essa experiência, por exemplo, que a Vetor possibilita. Agora, se a gente quer trabalhar num pluralismo institucional mais amplo, sendo que o concurso público também está presente como forma de recrutamento e seleção, nós precisamos repensar esse instituto jurídico no Brasil. Como eu coloquei, está aí desde a Constituição de 34, nós temos uma crise do modelo. Isso não quer dizer que nós devemos abandonar o modelo, nós precisamos repensar este modelo. E o argumento que nós trabalhamos é que existe um elo perdido entre 3 grandes subsistemas de recursos humanos no concurso público, mais as disfunções burocráticas que levam a distorções no sistema de ingresso. Então, eu posso dar aqui diversos exemplos. Tudo começa ainda na ausência ou insuficiência de definição de cargos ou carreiras. Então, veja, nós temos uma herança do século XX, de muitos cargos e carreiras, olhando para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, como que a gente começa a repensar esses cargos e ou carreiras do ponto de vista largo e multifuncional, não mais sobre o paradigma de especialização.
O que acontece hoje em muitos concursos públicos, isso a gente vem estudando há 5 anos, sobretudo na gestão municipal, ninguém para repensar, né, o edital de 5 anos atrás, quando ele vai ser republicado. Ninguém para rever, né, as funções e as atribuições de cargo e carreira, se republica um edital sem saber se lá de 10 anos você vai precisar daquele profissional. Muito bem, então você não faz uma discussão de função, atribuição e tampouco das competências, né? Quando você vai para o processo de recrutamento e seleção, você não tem clareza na definição do perfil, você parte para a terceirização da elaboração da prova para uma organização que vai organizar a prova, que muitas vezes ela se distancia da organização que está propondo o concurso, e ali a prova pode se perder de não, por exemplo, fazer uma avaliação dos conteúdos previstos em edital, tal como se imaginava, né? E, para além disso, os concursos são feitos com foco em tempo e custo, e não de maneira estratégica, né? Até porque você tem uma dificuldade de aprovar concursos, né? Ainda mais agora num processo de crise econômico-financeira. Então, você precisa fazer o concurso e você não tem esse processo de reflexão. A divulgação fica apenas dentro do modelo burocrático, né? Ela não segue para um processo de divulgação mais amplo, né, até para se evitar o argumento de direcionamento, mas é importante o governo saber divulgar essas oportunidades. Isso precisa chegar àqueles que, de fato, têm vocação para trabalhar no setor público, para além do concurseiro que legitimamente busca um salário acima da média e a estabilidade, né? E tem muitos jovens nas universidades brasileiras, né, independente dos cursos de formação, que têm vocação para trabalharem dentro do setor público. Uma outra questão é que você faz o concurso, muitas vezes ele não tem uma segunda fase, em termos de uma prova de avaliação, para você avaliar competências, né? O foco é em tempo e custo. Nós já começamos a observar na nossa pesquisa processos, inclusive, de quarteirização. Se contrata uma organização que vai, novamente, terceirizar a elaboração. Você vai se perdendo no processo, isso vai levando a uma grande fragmentação. Uma vez essas pessoas aprovadas, não se dá atenção na entrada delas dentro da organização. A entrada, ou seja, não tem nenhum processo de acolhimento, e muitas vezes também não se tem nenhum processo de treinamento e desenvolvimento, sequer se faz um mapa de competências das pessoas aprovadas para saber a melhor forma de alocação dessas pessoas na organização pública, né? Precisa concluir. Isso, vou finalizar. E, ao mesmo tempo, em termos da gestão do desempenho, se você não tem um mapa de competências e a alocação não foi satisfatória, né, você leva aquilo para um artifício burocrático e o próprio estágio probatório se torna uma ficção, né? Então, o argumento que nós estamos trabalhando aqui é que há uma grande distorção, né, no ingresso no setor público hoje, que a gente precisa revisar o concurso público no sentido de aproximar esses subsistemas para não ser mais um elo perdido e também diminuir as disfunções. Encerrando, Eloy, quais são essas disfunções? A indústria do concurso, né? Tudo bem, é legítima, algo em torno de 30 bi ano no Brasil, que muitas vezes ela captura a própria forma de se fazer concurso, a ausência de etos para o serviço público, a dificuldade de você mensurar isso nos concursos, né? A judicialização dos certames, a captura da lógica privada dos processos de seleção, né? Muitas vezes a pessoa que está dando um treinamento, né, no cursinho preparatório para o concurso, está elaborando a prova, né, para a organização. Inibição à inovação nos processos seletivos e nos critérios, né, já foi falado alguns casos aqui, como do EPP-GG no governo federal em 2013. Né, editais como instrumentos jurídicos e não como instrumentos gerenciais. Mimetismo de provas, né, foco em custos e reforço, então, do paradigma de qualificação em detrimento do paradigma de competência. Então, agora eu vou encerrar só colocando o meu agradecimento. Pode pular alguns slides, meu caro. Muito obrigado. Está aí a nossa página na fanpage. Muito obrigado, Fernando. Eu te interrompi a contragosto, viu? Porque o tema é instigante e a sua apresentação aqui estava rica em conteúdo, em bons exemplos. Eu queria abrir para algumas perguntas do público. Já temos uma mão levantada lá no fundo. Pode. O microfone está chegando, só um minutinho. Boa tarde, meu nome é Renata,
sou jornalista e estudante também de administração. Tanto nessa colocação dessa mesa, quanto na outra, com essas práticas de gestão, a minha dúvida em relação ao servidor, até para gerar mais engajamento deles, quais seria o caminho, mecanismos utilizados pela Renata para fazer com que esse servidor ele entenda que ele é permanente, que o empenho dele permanente vai ter um mérito que vai passar dessa transição desses gestores, entendeu? Para ele não ser confundido na próxima gestão, que o trabalho dele e o reconhecimento é com a instituição e não com o governo. Como é que o servidor vai criar essa confiança de que essas novas práticas que o NEM São Paulo aplicou vão permanecer? Quais garantias que o servidor tem? Obrigado. Vamos ver se a gente pega mais umas 2 perguntas antes de... A Marília tem uma pergunta também? Tem. Primeiramente, queria dizer que é muito inspirador ouvi-lo sempre e que faz a gente refletir sobre as nossas práticas, porque a gestão de pessoas perpassa todo mundo que está no setor público, né? E é permeada de desafios, tanto para aquele que trabalha, né? Como para aquele que lidera também, enfim, é cheio de desafios. Um desses desafios que para mim me é muito caro é pensar que, quando a gente estabelece essa questão de gestão para resultados como o resolvedor de tudo, né, como o que vai resolver tudo, o que significa estabelecer esses resultados? Quais metas são essas metas finalísticas e quais são os desafios de quando a gente pensa esses resultados? Então, quando a gente coloca, por exemplo, para um policial que ele tem que reduzir homicídio ou que ele tem que reduzir roubo, e aí você tem um cenário que muda completamente, e isso, obviamente, vai se refletir na meta de desempenho dele, ou, enfim, educação. Então, eu queria um pouco ouvir de vocês quais são esses desafios, e até, principalmente, Renata, que fez bastante isso, né? Como que vocês faziam para parametrizar e medir, mensurar, olhando também para o que pode acontecer durante a mensuração. Obrigado, Marília. Aqui embaixo, estou mais perto, eu vou entregar o microfone. Meu nome é Dagnino ABNT e ABQ. Uma pergunta que sempre me preocupa é a questão da situação caótica dos planos de cargos e salários dos funcionários públicos. Em particular, a falta de isonomia entre os 3 poderes do governo federal. Executivo, em geral, pagando muito menos do que legislativo e judiciário nas mesmas funções. De que maneira isso desmotiva os servidores públicos e de que maneira é possível corrigir essa questão? Muito obrigado. Vou passar para a Giovana fazer o comentário e a gente responde as perguntas. Minha observação, Joyce, e gostaria de trazer um pouco uma visão de um caminho para essa questão da reformulação do capital humano dentro do setor público, que está aderente ao nosso tempo, que é a questão do propósito. O que nós estamos vendo? Jovens que estão deixando grandes empresas, deixando carreiras para trabalhar em startups, às vezes, empresas que têm uma finalidade social, porque estão sendo movidos mais pelo propósito de suas vidas do que necessariamente por uma visão rentista, só de valor de salário e de bem-estar muito econômico, digamos assim. E o que nós temos, acho que, como gestor de ativo de gestores públicos, é vender o propósito da gestão pública. Eu acho que a gente erra muito, e quando aparece a questão da politicagem ali nas pesquisas, como é que o gestor público erra? Ele erra em não vender um propósito, não mostrar o projeto. E isso tem sido uma experiência muito valiosa no município, de verdade, porque como a gente vê o impacto muito perto e num prazo relativamente curto, para nós fica muito gritante o propósito da gestão em torno de projetos.
Então, o erro inicial é vamos mobilizar as pessoas em torno de projetos de políticas, mas em projetos, às vezes, de poder ou partidários. Os gestores políticos, que são realmente, eles podem, sim, reunir pessoas em torno de projetos de políticas públicas. E aí nós temos a missão e a condição de atrair mentes brilhantes, inovadoras, porque nós temos aquilo que é de valioso que essa turma está procurando, que é um senso de propósito de sua atuação na vida. Então, é tido como sem graça, mas assim, levar comida de merenda escolar, de qualidade, que nutra crianças, para 200 mil crianças todos os dias, não é visto pela juventude como um desafio. Isso é um desafio hercúleo. Você vacinar 70%, 80% da população contra a dengue, contra a zika, isso não é visto como desafio. Isso é um rame-rame. Mas que rame-rame é esse? Entendeu? Vamos atrás desse rame-rame. E qual é o resultado disso? São crianças saudáveis, são mães saudáveis, é uma população que usa menos um serviço de saúde e pode funcionar melhor, ser mais produtiva. Então, nós erramos em comunicar os propósitos da administração pública. E isso a gente pode vir a fazer. Isso desde que tenhamos projetos, desde que tenhamos aquilo que mostrar. Então, vamos aproveitar. Eu acho que essa é uma oportunidade, um gancho. Obrigado, Giovana. Então, vamos à primeira pergunta sobre os mecanismos de engajamento. Acho que é uma boa para a Renata e para a Joyce comentarem, e a gente passa para as próximas perguntas. Bem, mecanismos de engajamento. A primeira coisa que a gente percebe, e que está muito relacionado com o que a Giovana falou, que o servidor ele faz concurso, ele passa a trabalhar no local, mas ele não sabe, não reconhece o resultado do trabalho dele, para que é, e muitas vezes até que tipo de melhoria isso vai trazer para a sociedade. Isso, para mim, que tem rodado agora estados, municípios, cada vez é mais claro. Eles estão ali quase que como robôs, como máquinas, fazendo algo sem entender para quê e por quê, que está totalmente ligado ao propósito. Então, ter uma priorização, uma estratégia muito clara, que são os projetos, o que tipo de transformação esses projetos vão levar à sociedade, é fundamental. Mas como que eles entendem a contribuição deles para aqueles projetos? Porque, às vezes, é uma contribuição que ela está no micro, às vezes mais no macro. E aí eu defendo muito o instrumento do contrato de gestão. Para mim, é o instrumento mais poderoso de alinhamento da estratégia para a estrutura organizacional até chegar nas pessoas. Porque, a partir do momento que eu tenho uma priorização daquilo que deve ser feito e eu desdobro aquilo até as equipes de trabalho, eles conseguem entender um pouco desse propósito, ou cada vez mais desse propósito, em que o resultado do trabalho dele vai contribuir para que um indicador seja melhorado. E aí o pertencimento dele, o sentimento de pertencimento, de engajamento a uma política pública, aquilo que ele está fazendo, passa a tomar uma dimensão muito maior, inclusive, de se sentir valorizado, de se sentir reconhecido pelo alcance do trabalho dele. Então, esse, para mim, é um instrumento que ele tem um valor muito grande. E poder reconhecer por esse resultado faz com que ele se engaje muito mais, com que ele se motive muito mais. E aí a gente tem uma série de desafios. Primeiro, que é definir indicadores finalísticos. Depois, desdobrar esses indicadores finalísticos de forma que ele chegue ali no dia a dia dele, no trabalho. Segundo, estabelecer metas, porque já que nós estamos falando até de uma possibilidade de reconhecimento de produtividade, isso tem que representar mais do que o dia a dia dele, mais do que as atribuições que fazem parte da burocracia do dia a dia. Metas, elas precisam de ser desafiadoras, mas precisam de ser atingíveis, porque senão ele vai perder na partida a motivação.
Como assegurar isso é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente sabe que a gente passa a cada 4 anos, ou até menos, né, Joyce, do que isso, a mudanças recorrentes na área pública. E, infelizmente, o que a gente percebe dos gestores, uma falta de compromisso, porque, independente de partido que saiu ou que entra, tem coisas boas. E as coisas boas precisam de ser reconhecidas e precisam de ser mantidas. Tenta-se, né, através de Constituição, através de legislação, estar fazendo com que haja algum tipo de perenidade nesses instrumentos. Mas a gente sabe também que o gestor que entra ele pode mudar a Constituição, pode mudar a legislação. Eu já participei de um debate desse com Pernambuco, que o Fernando citou aqui, até pelas semelhanças, né, dos projetos de Pernambuco e Minas Gerais, e um secretário comentou, não, aqui em Pernambuco a gente tem certeza que o modelo vai continuar, porque a gente estabeleceu leis complementares, leis ordinárias. Legal, Minas Gerais a gente fez isso também. Chegou um outro gestor, ele acabou com quase tudo. Agora, algumas coisas foram mantidas até porque os servidores entendiam a importância disso para eles, que era, por exemplo, a questão de trabalhar com competências, de trabalhar com outros tipos de reconhecimento. Então, assim, é muito difícil, e eu acho que a falta de maturidade, de profissionalismo até dos nossos governantes de achar, porque é de um outro partido, não pode aproveitar aquilo que é do partido anterior. Então, eu acho que falta uma consciência nossa também, enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto servidor público também, para defender aquilo que é bom para a sociedade, ter um cidadão aí como o destinatário da nossa política pública, porque a gente esquece disso. É como se o destinatário fosse nós, servidores, não o cidadão, né, que é por causa dele que nós existimos enquanto servidor, enquanto Estado. Obrigado, Renata. Realmente é um desafio, né? Porque você cria uma meta para engajar e, naturalmente, o ser humano ele vai tentar achar um atalho para poder chegar naquela meta. Eu queria escutar do lado da Joyce também essa questão do engajamento desses jovens que ela está atraindo para o serviço público, altamente capacitados, altamente cheios de propósito em si. E aí o que acontece com eles quando eles se deparam com os desafios aí naturais da gestão pública? Esse tema é muito importante. Ele não tem uma resposta curta, porque, na verdade, o ponto todo passa por cultura. E não tem outra forma de criar cultura que não seja consistência e repetição. Então, você vai precisar de tempo. E é muito infernal para quem está trabalhando no governo, lá, prestou um concurso, está fazendo o trabalho certo, querendo fazer coisas legais, aí chega um secretário louco, fala um monte de coisa, aí depois vem outro louco, fala outra coisa, aí cada um fala um negócio, aí você fala assim, eu não sei mais para que lado que tem que ir também, né? E eu que vou ficar aqui. Porque tem essa coisa no governo que é ao contrário das organizações privadas e públicas, são diferentes, né? Então, na organização privada, você tem uma liderança que normalmente fica lá, certo? Que define a cultura, define o norte, e uma galera embaixo que troca, por diversos motivos. E no governo, você tem o contrário. Então, você tem todo o corpo que fica e uma galera em cima que troca. Então, isso é muito difícil mesmo. E essas rupturas, eu acho que tem uma parte que é maturidade organizacional mesmo, dos próprios gestores, como a Renata falou. Eu acho que tem uma parte que é ineficiência da democracia. Não tem como. Então, se você tem um governo que entra e vai fazer coisas diferentes, se a população votou naquele governo diferente, não na continuidade, é porque a população quer mudanças. Então, parte das mudanças vão ter que acontecer. Mas aí a gente está andando de lado, dando passo para frente e para trás. Faz parte da democracia. Acho que a gente topou pagar esse preço a partir do momento que a gente reconheceu que a democracia é o melhor sistema, certo? Então, eu tenho uma história super curta, mas é interessante. Uma vez, a gente estava falando com uma pessoa de uma secretaria de um governo, que eu não vou citar o nome, e ela falou para mim, Joyce, tem um trainee aqui, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Eu não suporto ele, começou a falar mal, etc. Eu falei, sei lá, todo mundo, né, todo processo tem erros, de repente a gente selecionou mal, deixa eu ir lá ver exatamente o que está acontecendo. Voei, fui lá pessoalmente e tal. Cheguei e falei, me conta o que está acontecendo. Eu perguntei para a gestora. Aí a gestora falou assim, Joyce, o trainee fulano, ele só quer fazer o que o secretário manda. E o que o governador quer. E eu falei, certo, me conta mais.
Ela falou, não é assim que funciona. Aqui na minha repartição, quem manda sou eu. E eu não votei nesse cara, eu acho que ele está fazendo errado, e eu vou continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo. Então, assim, é uma coisa super difícil, porque você já tem todas as ineficiências da troca de poder e etc., mas você tem a resistência interna também. Então, e isso você tem mecanismos, né? Alguns mecanismos são mais fáceis, por exemplo, mesmo essa questão, por exemplo, tem toda uma discussão, na minha opinião, e aí é uma questão pessoal. Para mim, é assim, você está lá concursado no governo, etc. Vem um governo com o qual você não concorda, que foi eleito democraticamente, para implementar aquele plano de governo, se você não quer fazer parte daquilo, você tem que se retirar. Porque esse embate interno, ele não tem que acontecer no executivo. Ele tem que acontecer nas urnas, ele tem que acontecer na legislação, na aprovação do orçamento, etc. Ele não tem que acontecer dentro do time, porque senão você vai ter uma briga ideológica dentro do órgão que deveria executar, né? Então, mas é um ponto de vista. Mas voltando aqui, eu posso já fazer o ponto aqui com o comentário da Giovana, que eu achei maravilhoso? Pode. Super curto. Assim, eu acho que é exatamente isso. A única forma que a gente tem de conseguir mudar a forma como a gente trabalha dentro do governo é conectando com o propósito. Porque hoje os incentivos não estão alinhados, vai demorar muito para a gente conseguir alinhar, e por mais que estejam, mesmo na empresa mais eficiente que existia, etc., etc., você só consegue ter um time funcional se você tem clareza do propósito de por que você está lá e se você tem uma boa liderança. Isso em todos os lugares, podendo mandar embora as pessoas ou não. Mesmo que você possa mandar as pessoas embora, possa pagar bônus ou não pagar bônus, etc. Se você não tiver uma boa liderança e muita clareza de por que você está fazendo lá, o negócio não é funcional. E é por isso que algumas empresas, que é mais fácil de medir, né, têm mais lucros, outras menos, mais margem, outras menos, umas quebram, outras não. Então, isso também vai acontecer para a lógica do governo. É óbvio que a gente não vai conseguir medir isso da mesma forma, com tanta simplicidade, mas a gente também vai ver isso na efetividade. E se a gente for ver as pessoas que estão optando fazer essas escolhas dentro do governo em diferentes níveis, elas vêm porque elas têm essa clareza de propósito, porque não vale a pena. Não, e aí é onde eu tiro o meu chapéu para todas as pessoas que estão hoje dentro do governo, principalmente secretários, que estão sendo corajosos, que estão indo contra resistências internas, que estão indo contra mídia, que estão indo contra órgãos de controle, judiciário, todas as coisas que vão perseguir a atuação do gestor público hoje. Tá bom? Eu vou inverter a ordem aqui, usar o meu poder supremo de mediador da mesa e vou para a pergunta 3, sobre o plano de cargos e salários, que eu acho que é uma ótima para o Fernando. Eu vi que o olho dele brilhou quando ele escutou essa pergunta. Muito bem. Mas se você também me permite, Eloy, eu também gostaria de complementar as respostas da Renata e da Joyce, e a partir da provocação da Giovana, né? Eu creio, Giovana, que se a gente pensar, do ponto de vista mais filosófico, nos últimos 150 anos, nós transformamos vocação em profissão, mas pensando no setor público, mais recentemente, essa profissão se tornou concurseira, né? Como que a gente retoma isso? Eu acho que o caminho é formação, a relação de formação com o propósito e o propósito com a entrada no setor público. Eu posso falar isso, talvez, a partir da experiência, hoje, dos egressos dos cursos de gestão e administração pública no Brasil. Por mais que possa haver uma crítica, talvez, de uma postura quanto tanto corporativista do movimento, mas não vou adentrar nisso. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, nosso curso tem 700 egressos, 100 trabalham na Prefeitura de São Paulo em cargos de livre provimento, independente de filiação político-partidária, e essa construção dessa rede ocorre desde o governo Kassab. O governo Kassab passou, entre o governo Fernando, passou, entre o governo Dória, essas pessoas se mantêm nas mais diversas áreas. Como que elas se iniciaram? A partir de estágios, né, sobretudo em subprefeituras, quando termina o estágio, como essas prefeituras ficam muito tempo sem concurso público, alocam essas pessoas num cargo de livre provimento. E para essas pessoas, esse salário inicial numa prefeitura como São Paulo, em torno de R$4.000, né, que é um salário próximo de um trainee, né, no mercado privado, é um salário bastante atrativo, né, e elas vão permanecendo. Veja, os governos passam e elas se mantêm, são cargos de livre provimento. Nessas pessoas há uma relação muito forte entre formação e propósito, independente do projeto político, né? Senão elas não se manteriam na transição entre 3 governos olhando para cargos de livre provimento. Eu acho que isso é fundamental. Entrando, então, no debate sobre
os planos de cargos e salários? De fato, né, nós temos 2 debates. Primeiro, o desequilíbrio externo entre setor público e setor privado. Acho que um bom debate, né, dos principais especialistas nesse debate, começou esse debate no Brasil nos anos 90, é o Nelson Marconi, que vai estar aqui pela tarde. A gente precisa refazer esse debate. Segundo, o desequilíbrio interno dentro do setor público, seja entre os poderes e seja entre os entes da federação, né? E aí, claro, olhando para o nível subnacional, nós temos muitas limitações. Então, se eu pensar que no município, nos municípios de até 50 mil habitantes, o salário médio de um secretário municipal é R$4.000, como que você faz? Você pode até fazer atração, mas é difícil fazer retenção se ele não, vamos assim dizer, se não tiver envolvido ali, talvez, outras questões e assim por diante. Então, nós vamos precisar refazer essa discussão, né? Eu acho que a tendência, como que você começa a pensar isso, a partir da lógica, né? Pensando a relação do tamanho da força de trabalho no setor público brasileiro com os países da OCDE, a nossa força de trabalho ainda é relativamente pequena, mas, ao mesmo tempo, ela é muito cara e mal distribuída. Então, nós vamos ter que pensar, né, primeiro, em alguns poderes, sobretudo no legislativo e judiciário, quão cara é essa força de trabalho, e, sobretudo, no executivo, né, os diferenciais de salário com o setor privado, né, e, consequentemente, a questão talvez, diminuir o tamanho dessa força, mas ter uma força mais bem remunerada e qualificada dentro de um processo de competência, como o Humberto estava colocando anteriormente, até porque parte dessas atividades, né, a médio prazo, a inteligência artificial adentra, sobretudo na gestão de processos. Agora, um outro debate nisso, saindo para além da função gerencial, é nós olharmos para as burocracias de nível de rua. Esse é um debate que a gente começou a fazer pela educação, né? A educação entrou na agenda, e muito por uma agenda que hoje é coproduzida em conjunto com o terceiro setor, todos pela educação, e aí você começa a discutir a questão de valorização do professor, a relação não só com o salário, mas incentivos não financeiros, meritocracia, né? E veja, por algo que está na literatura há 100 anos. Há 15 anos nós descobrimos que diretor de escola tem impacto no resultado da escola. Isso, há 100 anos, a literatura já sabe para outras áreas. Mas aqui a gente ficou num sistema de indicação política, quando se percebe que tem um processo de recrutamento, seleção e de treinamento e desenvolvimento, você aloca o diretor de escola, ele tem um impacto importante no desempenho, né? Eu estou querendo colocar isso porque a gente vai precisar discutir isso para as burocracias de nível de rua, sobretudo nos sistemas de políticas públicas. Começamos pela educação e vamos ter que fazer esse debate para outras áreas também, segurança pública, assistência social e assim por diante, né? E diminuir esses equilíbrios internos e externos. Agora, pensando em agenda para esse debate, tem a não agenda, né? Na verdade, o problema existe, mas está fora da agenda, ainda mais agora que a gente está debatendo uma agenda mais de crise econômica e financeira, e você acaba debatendo a gestão pública muito por uma lógica de eficiência, mas de uma eficiência um quanto tanto distorcida, apenas em redução de custos, não em termos de modernização da gestão, né? Então, eu não sou, né, o Joaquim disse que, a partir ontem dos presidenciáveis, ficou um quanto tanto menos pessimista, né? Eu ainda estou muito pessimista. Segundo, não, vamos adentrar nisso numa lógica de gradualismo, né, das políticas públicas, e a gente vai mudando isso a partir de algumas ações e assim por diante. E tem uma terceira lógica, que é de reforma, que está muito mais distante, né? Até porque nessa lógica de reforma, nesse debate, não basta os gestores públicos adentrar, não. É um processo de relação, sobretudo com o pessoal do direito administrativo, né, com outras áreas, e é uma agenda um quanto tanto difícil, né? Obrigado, Fernando. O horário está avançando aqui, mas para não deixar a segunda pergunta pendente, que é sobre as... Pastor Geral, quer fazer um comentário final sobre... Acho que pode tocar nessa pergunta e a gente encerra. Renata, por favor. Eu acho interessante a pergunta, né? Gestão para resultados, e que bom que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. E é claro que gestão para resultados não é a solução de todos os problemas, mas ela vai organizar toda a forma de
fazer um governo funcionar. Porque hoje nós temos demandas da sociedade muito além da capacidade de execução dos governos, então nós temos que escolher, nós temos que priorizar. A partir do momento que nós fazemos as nossas priorizações, quais os impactos que essas priorizações vão ter nas políticas públicas. E isso a gente mede através de indicadores. Agora, de fato, definir indicadores não é nada simples. É ideal que a gente possa ter indicadores que têm medições externas e depois desdobrar esses indicadores. O Eloy comentou aqui, hoje existe uma gamificação muito grande de indicadores, a gente tem estudos, tem pesquisas que mostram claramente como que as pessoas, os seres humanos, vão tentando mudar a contagem para beneficiar em função do resultado que foi pré-estabelecido para ele poder atingir. Então, isso depende de um monitoramento permanente. Agora, a partir do momento que se tem uma estratégia, um foco do que eu quero alcançar, que eu passo a medir o desempenho através da medição dos indicadores, que eu alinho as organizações, que eu alinho a política de desenvolvimento humano, que eu alinho a política de processos, eu vou estar alinhando todas as nossas políticas públicas. E o mais importante para mim de tudo é que, a partir do momento que eu tenho uma estratégia de governo voltada para resultados, eu passo a trabalhar não só as urgências e emergências, mas a estratégia, porque o que acontece na área pública é que nós trabalhamos com uma demanda, uma urgência tão grande que a estratégia fica de lado. Então, eu tenho que ter claramente o que é estratégico e o que é urgente para que a gente possa conciliar essas duas coisas. E, ao final, todos esses temas estão engajados, como o Humberto falou aqui. Eu tenho uma estratégia e, a partir daí, eu vou alinhar todos os outros instrumentos que nós temos de gestão que já foram bem discutidos aqui. Mas eu ainda defendo que, se nós não soubermos onde nós queremos chegar, nós vamos ficar perdidos, gastando dinheiro onde não traz nenhum tipo de retorno ou benefício, dinheiro que nós nem temos. Obrigado, Renata. Passo aqui a palavra para a Joyce. Já está concluída. Fernando, quer palavras finais? Que bom, gente, vocês adiantaram, hein? Então, eu vou concluir aqui a mesa. Como a gente pôde ver aqui sobre o tema de gestão de pessoas, de RH, de recursos humanos, capital humano no serviço público. A gente pôde comprovar que há conhecimento, existem bons exemplos, existem pessoas capacitadas e técnicas para poder melhorar a gestão de pessoas, mas falta alguma coisa, porque senão estaria tudo acontecendo. E, do meu ponto de vista, falta vontade política, e falta vontade política porque essa pauta ela não é uma pauta prioritária para a sociedade, porque a partir do momento que essa pauta for prioritária, vai existir a vontade política também. Então, da mesma forma que todos nós cobramos mais segurança, cobramos melhor educação, nós temos que cobrar também um melhor capital humano e uma melhor gestão desse capital humano no serviço público, porque só vai existir mais segurança e melhor educação a partir do momento que a gente tiver mais gente boa no serviço público. Então, acho que todos nós temos aqui um dever de começar a pensar nessa pauta com a devida atenção que ela merece. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Joyce, obrigado, Fernando, obrigado, Giovanni e Marília, pela organização do evento, e obrigado a todos vocês pela presença aqui também.